Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Helena, sou assistente virtual do canal Papo de TST. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva e aperte no sininho para receber notificações. Veremos a seguir mais um vídeo informativo do canal. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Sou do canal Papo de TST, né? O nosso objetivo aqui é passar informação dos assuntos vigentes à segurança e saúde do trabalho, não só para o público, né, técnico, mas também para o público, né, dos engenheiros de segurança, enfermeiros de segurança e todos os profissionais que compõem a equipe do SESMIT. Pessoal, é importante se dizer que o tema de hoje ele é bastante interessante, né? Ele vai falar principalmente sobre as alterações que ocorreram no PPP e já para atender, né, as mudanças que estão ocorrendo no E-Social. Bom, no dia 28 de março, né, de 2022, nós tivemos a instrução normativa do INSS, chamado I-128, que fez alterações, né, no gráfico previdenciário. Dentro dessas mudanças, o formulário, né, que era usado para esse preenchimento, ele sofreu algumas alterações e nós vamos ver aqui hoje nessa videoaula. É importante a gente dizer que já, de fato, né, já há um cumprimento em relação já com que as normas já vem mudando e também as mudanças significativas que ocorrem lá para atendimento do E-Social. Posso se dizer, né, que cada mudança ela tem uma intenção de cada vez mais o sistema está próximo da realidade, né, do dia a dia do trabalhador, das empresas. Então é importante essa interação do sistema com essa realidade e fazendo assim as mudanças que são pertinentes, né, que são necessárias. Isso é muito bom. Bom, pessoal, o que é que a gente precisa entender? O que é o PPP, né, e para que serve o PPP? Bom, como foi mostrado lá atrás, o significado do PPP, né, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele é um documento que o trabalhador vai precisar entregar ao INSS para ele poder requerer esses benefícios da aposentadoria especial. E para que serve, né? Bom, o PPP ele é um documento que ele dá um registro histórico laboral, de forma que nele vai constar os dados sobre a empresa, né, os dados do trabalhador, a descrição das atividades laborais, os registros ambientais e o resultado de monitoramento biológico, etc. Então, assim, a gente pode de fato afirmar que o PPP é um resumo da vida profissional do trabalhador em determinada empresa. Então, o INSS ele vai necessitar dessas informações que vai estar contida ali no PPP, certo? Bom, estou trazendo aqui um quadro, né, do formulário já com a modificação, e nesses pontos que estão em amarelo, nós vamos ver aqui as mudanças que ocorreram, né, com a alteração que foi feita lá no formulário do INSS. Bom, no campo 1, antigamente só pedia-se o CNPJ, né? Mas agora ele acrescentou o SEI, né, que é o cadastro específico do INSS. Também ele colocou o CAEPF, certo? Que nada mais é do que o cadastro de atividades de pessoas físicas. E também o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Então, quando principalmente existe uma empresa do ramo de construção civil, ela tem a sua sede, né? Vamos dizer assim, ela tem a sede aqui em Aracaju, mas ela tem obras no interior. A sede fica o CNPJ da empresa, mas as suas obras espalhadas pelo estado, elas vão ter esse númerozinho lá, que é o chamado, que vai ter o registro, né, do CNO,
que é o que se refere à questão de cada obra. Então, as obras elas não vão estar registradas como um número de CNPJ, e sim do CNO. Bom, no campo 6 é a colocação do CPF. É importante se dizer que com as alterações, já para atendimento do E-Social, o CPF vai ser bastante usado no PPP, tanto pela empresa, né, que depois lá no final a gente vai ver que o responsável legal vai ter que ter o CPF, o responsável pelo monitoramento dos riscos ocupacionais, ele também vai ter que colocar o CPF, e também a pessoa, né, que a empresa está fazendo o PPP, ela também tem que botar o CPF, certo? Então o CPF ele vai ser, como já está lá sendo utilizado bastante no E-Social, ele também agora está sendo utilizado aqui no PPP com muita frequência. Bom, no campo 9 foi retirada a questão da carteira de trabalho, né, do trabalhador, e agora ele já entra com a matrícula do trabalhador com o número do E-Social. E aí o que acontece? Sem esse número, né, lá do E-Social do trabalhador, é impossível você dar prosseguimento para as informações para o preenchimento do PPP. Então é necessário que você tenha esses números, tá? Para poder, a partir dessa numeração, você dar prosseguimento. No campo 13, a gente vai ver lá no 13.2 uma repetição do que ocorreu lá no campo 1, né? Só que é interessante a gente falar aqui que essa parte aqui do campo 13 é a lotação, onde no caso as informações do trabalhador, onde ele está lotado. Então o que acontece? Lá em cima no campo 1 eu vou colocar, né, o número do CNPJ, do SEI, do CAPF e do CNO do trabalhador registrado. Ele foi registrado numa empresa qualquer, de qualquer ramo de atividade, eu vou colocar lá. Mas se ele presta serviço para uma outra empresa, aí sim eu vou ter que colocar no campo 13.2 a numeração correspondente à empresa que ele está prestando serviço ou que ele está lotado, certo? A 13.7 ela não só tem a questão do código GFIP, mas também ela pede o número lá do E-Social. Então isso também é bastante importante e significativo também. Bom, vamos ver mais umas alterações que eu achei bastante relevante. O campo 15, eu fiz questão de colocar esse quadrado em vermelho, né, principalmente nessas mudanças aqui que foram bastante interessantes, e a gente precisa ter o maior cuidado porque as informações dadas de forma equivocada ou faltando informações que a empresa dá para as empresas de SST pode, né, gerar um erro de preenchimento do PPP e dar problema lá na aposentadoria do trabalhador. Bom, vamos entender como é que funciona. Primeiro nós vamos ver aqui a questão aqui do 15.6, né? EPC eficaz. Bom, a gente precisa entender o que é um EPC eficaz, né? E aí, a primórdia, a gente vai entender que o que é o EPC. Bom, o EPC é o equipamento de proteção coletiva. Então aqui eu estou dando alguns exemplos de EPC. Sistemas de ventilação, exaustão, proteção do circuito e equipamento elétrico, proteção contra ruído, né? Ou seja, isolantes acústicos e de vibrações. Então, essas medidas que eu for colocar lá no meu PPP, eu não posso colocar assim se caso eu não tiver nenhuma medida dessa lá, de fato, que eu possa provar. Gente, é importante a gente dizer que por uma situação, por exemplo, de ruído, né, eu preciso colocar lá, né, que a gente vai ver isso muito no LTCAT. É necessário que lá no LTCAT ou também no PGR possa ser colocado, né, essa questão aí do EPC que vai ser usado para eliminação do risco. No caso, estou dando um exemplo aqui de ruído.
Então é necessário que tenha o layout, né, a plantazinha lá, o projeto do que está sendo feito, para que de fato, né, possa mostrar o que está sendo feito e que o que está feito associado ao EPI, se ele vai ser eficaz ou não, certo? Voltando aqui para a gente ver lá o campo, nós vamos agora para o 15.7, EPI eficaz. E aí a gente precisa ter mais um cuidado, né, sobre essa questão de EPI eficaz. Por quê? Porque nós vamos ver aqui essa condição de EPI eficaz. A eficácia do EPI, ela tem que ter uma comprovação, certo? E tanto ela vai dar como é que eu posso dizer, a comprovação tanto em laboratório, e também a gente tem que dar essa comprovação na vida laboral, né, no campo, no dia a dia. Bom, a portaria número 11437 de 6/5/2020, ela já estabelece, né, essa questão de como deve ser feita a eficácia do EPI. E aí a gente vê aqui no artigo 3º, dizendo assim: o fabricante e o importador do EPI são responsáveis por comprovar a eficácia da proteção do equipamento previamente a sua comercialização no território nacional, em conformidade com as exigências dessa portaria. O artigo 4º diz também assim: os certificados de conformidade e os relatórios de ensaio que comprovam a eficácia de proteção do EPI devem ser emitidos em nome do fabricante nacional ou importador. Gente, o que é que eu preciso entender com isso? É que para eu poder atender o campo, além de eu usar essa portaria, a melhor forma de eu atender esse campo é eu ter o certificado de aprovação. Onde que eu vou chegar lá, né? No caso, quem deve fornecer isso às empresas de SST para de fato comprovar a eficácia tem que ser a empresa, tá? A empresa ela tem que trazer, ou ela tem que enviar para as empresas de SST. Então, por exemplo, um protetor auditivo que está sendo usado lá, né? Como é que eu vou mostrar a comprovação da eficácia? Se eu li lá recentemente que as empresas, né, os fabricantes, eles têm que apresentar um certificado, né, que comprovem tanto a eficácia e que comprove também que foram feitos os testes em laboratório, como manda lá a norma, como manda os requisitos. Então, eu preciso o quê? Pedir à empresa que ela baixe, entre lá, né, no Consulta CA, e baixe o certificado de aprovação conforme a numeração daquele CA. Então, se eu tenho um protetor auricular, né, um protetor tipo concha, como está aqui, número 14235, eu, através desse certificado, eu estou comprovando que de fato o protetor ele é eficaz, porque ele foi feito os testes conforme pede a portaria, e que esse certificado foi emitido sim pela empresa fabricante, onde de fato ela comprova a atenuação do EPI. E aqui nós vamos ver que a atenuação dela é 20 dB, né, 20 decibéis. Então, dentro dessa condição, eu estou lá comprovando a eficácia do EPI, certo? Mas é importante a gente falar que esses documentos devem ser enviados para a empresa de SST, ou a mesma empresa tem que ter isso guardado para que possa ter, de fato, num momento oportuno ou judicial, possa ter como comprovar, certo? E aí é dessa forma que se faz a questão da eficácia. Estou dando outro exemplo aqui de um caso de um respirador, né? Um respirador, um purificador, ou seja lá qualquer coisa. E aí o que acontece? Para eu trazer de fato que esse respirador ele possa ter essa eficácia comprovada, é necessário que eu tenha essa certificação. Mas como é que eu vou ter a eficácia do EPCI? Bom, eu vou ter que mostrar, né, dentro do meu PGR ou lá dentro do LTCAT, um projeto já com layoutzinho, né, com tudo aquilo que se faz necessário, mostrando
que ou uma situação futura, né, ou antes de acontecer, ou durante o processo da empresa, durante o funcionamento da empresa, esse EPC pode ser um exaustor, né, que é onde ele vai puxar a poeira. Esse exaustor ele pode estar ligado por tubulações, e aí junto com esse EPC eu também tenho o EPI, né, que vai ajudar aí para resguardar a saúde e a segurança do trabalhador, certo? Bom, voltando aqui, nós vamos ter uma outra condição que é importante a gente falar, né, que é o que? Medidas de proteção. A gente já falou sobre a questão como é que vai ser. Nessa legenda aqui no item 15.9, ele tem assim: foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva e de caráter administrativo ou da organização do trabalho. Optou-se pelo equipamento de proteção individual EPI por inviabilidade técnica ou insuficiência ou interinidade ou ainda em caráter de complementar ou emergencial. Bom, essas informações, né, eu vou botar lá sim ou não, se há essa questão, né, se foi tentada alguma implementação, tanto dessa questão coletiva, e aí eu preciso responder umas perguntas pertinentes, que é importante. Quais são também as medidas de proteção coletiva de caráter administrativo? Foram feitos treinamentos com o colaborador, né? Ou de organização do trabalho, o que é que a empresa está fazendo em relação a isso? Se ela tem uma medida de proteção coletiva, como eu falei lá atrás, a respeito de ter um exaustor, né, com a tubulação de ar que puxe diretamente essa poeira. Então eu preciso determinar lá no meu PGR ou no meu LTCAT em quanto tempo deve se fazer essa manutenção, né, nessa proteção coletiva. E aí eu preciso deixar isso muito bem definido para que de fato a gente possa dar continuidade conforme o que determina a norma, certo? Bom, vamos mais na frente. Condição de fornecimento de funcionamento do EPI. Isso daqui de fato eu vou precisar comprovar, né, depois dessa verificação lá, a análise que eu vou precisar fazer sobre como esse EPI de fato ele está funcionando. O EPI de fato ele está em condições de uso, né, ele está numa condição boa, ele está dentro daquela condição, por exemplo, ele serve para o trabalhador de forma que ele possa garantir a sua eficácia. Então eu preciso ter isso em mente, né? Se foram observadas as condições de funcionamento, o trabalhador recebeu treinamento, né, como fazer o uso correto, e aí realmente o EPI ele é de fato foi escolhido para aquele tipo de atividade. Então tudo isso tem que ser observado antes de você preencher essa parte aqui da condição de funcionamento do EPI. O prazo de validade, é importante se dizer que o prazo de validade ele vai dar ciência ao que está lá no CA. Tá? Então lá o prazo de validade ele vai observar o prazo conforme o certificado de aprovação. E aí o que é importante se dizer, tem que ter cuidado, né, para que não se coloque um EPI já com CA vencido. Isso, além de ser muito ruim, né, eu costumo dizer que você pode até ter o EPI e o CA pode vencer, né, dentro do seu estabelecimento, dentro da sua empresa. Você comprou e um ano depois venceu o CA. Mas aí o que acontece? Você tem que ter guardado as notas fiscais, né? Realmente para comprovar que durante o momento que você comprou o CA ainda era válido, tá? Não estava vencido. E aí, caso você compre vencido, você vai estar descumprindo, né, com as normas de segurança. Você pode pegar uma multa por conta disso, vai ter toda uma complicação, né, quando for levado esse documento, for enviado para o E-Social, porque vai dar uma não conformidade em relação ao prazo de validade do EPI, certo? Em condição do que fala o CA.
Bom, periodicidade da troca do EPI. Isso é muito importante. Eu vou passar aqui para você o slide para que vocês possam entender a importância disso daqui. Gente, eu fiz esse quadrado aqui que eu acho muito importante as empresas de SST colocarem no seu PGR, tá? E se possível também, se for no LTCAT, uma recomendaçãozinha quanto a questão do tempo de troca, né? Dos EPIs que você usa lá na empresa. Então eu fiz esse quadradozinho aqui que é muito interessante. Eu botei aqui EPI utilizados, então botei aqui calçado de segurança com bico, ou podia ser com biqueira, condição habitual, tempo de troca 8 meses, óculos de segurança incolor habitual, tempo de troca 6 meses, luva de vaqueita habitual 3 meses, cinto paraquedista com talabarte duplo 12 meses. A gente tem que entender que para cinto paraquedista não tem um tempo, né? Não estabelece um tempo, mas a gente sabe que por conta do uso, né? E aí é importante que se você dê um prazo, então 12 meses é um tempo bastante relevante para que você, após essa condição, você já poder fazer a mudança necessária à troca do EPI. Isso não quer dizer que o fato de estar em 2 meses, se apresentar qualquer problema no EPI, você não possa trocar antes. O protetor auricular plug também é a mesma situação, você dá um prazo de 3 meses, e o protetor auricular concha também você dá um prazo de 3 meses. O que é importante a gente falar aqui é que isso possa ser colocado no PGR, tá? Onde você vai dar ciência ao empregador sobre essa questão da periodicidade da troca do EPI. Ele vai ter que fazer essa troca de forma periódica, mas é importante também que você cobre lá no PGR que ele também possa ter as fichas de EPI em dia, respeitando o tempo de troca que foi solicitado ou recomendado no PGR ou no LTCAT. Então o que acontece? A ficha DPI ela tem uma importância muito grande, porque além de ela ter uma importância na esfera judicial a favor ou até mesmo contra a empresa, ela vai mostrar que se de fato, se a ficha quando for apresentada, ela vai mostrar se de fato está tendo essa troca nos prazos que foram estabelecidos. E aí eu preciso, como profissional, né, de higiene ocupacional, que eu coloco meu PGR na empresa, eu preciso dar essa ciência. Aqui é uma sugestão, tá, desse quadro, você faz se você quiser dessa forma. E aí você também deixa claro que é importante que se mantenha atualizado a ficha DPI dos colaboradores. Isso é muito importante que seja falado ao empregador. Vamos mais à frente. É importante que a gente entenda o 16.2. Mais uma vez se pede lá o CPF, né? E antigamente aqui se colocava o NIT, né? Que era o mesmo que o PIS/PASEP, mas agora está se pedindo o CPF. Gente, é importante a gente dizer o seguinte: quando você contratar a empresa, contrata um profissional de SST, né, um engenheiro de segurança, para fazer o seu PGR, peça a ele que coloque no documento o CPF, tá? É importante porque essas informações têm que estar lá no E-Social. E no 16.4 tem aqui nome do profissional legalmente habilitado. Pessoal, legalmente habilitado é o profissional de conselho de classe, engenheiro ou médico. Então, o técnico de segurança não pode ser responsável pelos resíduos ambientais, tá? Isso aqui, se ele fosse capacitado, poderia, mas aqui está profissional legalmente habilitado. Então, dentro dessa condição, o técnico de segurança ele não pode estar aqui nesse campo. Já no campo 18.1, olha mais uma vez lá a solicitação do CPF, né, para o representante legal. Em vez de colocar o NIT, vai estar lá o CPF, tá? E aí é importante muito isso,
E no 18.2, eu não fiz nenhum quadrado nele, mas é importante se dizer que o representante legal da empresa ele pode fazer uma assinatura física ou eletrônica, né? Isso já atendendo à questão do PPP, quando ele já não for mais ser exigido ser impresso, né? Ele vai por meio eletrônico. Então, pessoal, é importante ter essa visão, nessa percepção. Deixa eu dar mais uma olhada se eu acabei esquecendo alguma coisa. Foi observada aqui na parte de baixo, né? Foi observada a higienização. Gente, veja, e eu quero deixar isso bem claro para os profissionais de SST. Essas informações aqui, quem deve passar para vocês é a empresa. Vocês podem dar um norte à empresa, guiando, né, informando como é que tem que ser. Vocês vão precisar entregar a ficha DPI, vocês vão precisar fazer um projeto para melhoria ou construção de um EPC, a depender do tipo de atividade, a depender do risco. Mas eu preciso ter isso comprovado. Como é que eu vou comprovar qualquer item desse aqui, né? Condição de funcionamento, prazo de validade. Isso aí eu vou depender das informações da empresa. Antigamente, os profissionais de segurança colocavam isso daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, colocavam tudo sim. Isso deu muitos problemas, né, lá no INSS. E posso dizer, não tenho vergonha nenhuma, eu também já cometi essa falha, né, porque infelizmente eu fui instruído dessa forma. E aí quando você está subordinado a alguém, você segue conforme a instrução do seu superior. Mas com o entendimento que eu tenho hoje, é perceptível que quando você coloca aqui e você não prova, você está trazendo para si uma responsabilidade que não é sua, porque essa responsabilidade de fato provar é da empresa, e você só pode colocar sim se a empresa tiver como provar, certo? Questão da higienização é simples. A empresa, como é que você faz a comprovação, né, da higienização do EPI? O cara recebeu o treinamento, lá no treinamento tem tipos de EPI, conservação e limpeza e guarda do EPI. Existe algum procedimento na empresa de como fazer a limpeza, a higienização, a lavagem do EPI? Quais EPIs que podem ser lavados ou higienizados, né? Em quanto tempo no procedimento vem dizendo que tem que acontecer? É assinado algum documento de fato respaldando que o trabalhador fez a higienização do EPI e essa higienização passou pelo crivo de um profissional de segurança do trabalho ou por um encarregado da empresa? Então isso é muito importante. Eu preciso comprovar aquilo que eu estou colocando aqui no PPP, tá? Deixa eu voltar aqui que ele acabou saindo. Ele diz assim, entre o campo 16 e o campo 17, a prestação de informações falsas nesse documento constitui crime de falsificação de documento público nos termos do artigo 297 do Código Penal, e também que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime nos termos da Lei número 9029 de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como também de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigido pelos órgãos públicos competentes. Depois de tudo isso aqui que foi lido, basta se marcar só uma coisa na sua cabeça: prestação de informações falsas nesse documento constitui crime de falsificação de documento público. O que é isso quer dizer? Quer dizer que se você não colocar as informações, né, que a empresa de forma lhe deu, você precisa provar que a empresa lhe deu aquelas informações. Se eu boto sim para eficácia é porque a empresa tem como provar. Se a empresa não tem, não cabe às empresas de SST ou profissional de segurança do trabalho colocar nada
que não possa provar. Essa responsabilidade é do empregador. Então, nós não vamos inventar a roda já foi inventada. Então, caso eu coloque lá, sim, a empresa faz higienização do EPI. Amanhã mais tarde, quando for para a justiça, essa empresa vai dizer, sim, mas eu não disse nada que tem e nem foi pedido nada a mim. O resultado é que quem preencheu dessa forma vai responder conforme os termos da lei. Então, pessoal do SST, por favor, acordem para a realidade, né? Abram suas mentes em relação à responsabilidade de vocês. Então, nós não vamos estar aqui, né, abrindo precedentes para que a gente possa ser amanhã mais tarde processado, porque as empresas ela têm uma obrigação legal com o governo federal, né, de apresentar e de fazer a sua atuação na prevenção e na segurança dos trabalhadores. A nossa parte é guiar as empresas para que possa fazer o encaminhamento de forma correta e os melhoramentos necessários para que o trabalhador possa ter qualidade de vida no seu trabalho. Já quero agradecer e até a próxima aula, né, se assim Deus permitir, e estejam todos com Deus e muito obrigado.